Nesta noite fria, gente, vocês estão com coragem, graças a Deus, né, irmão? Você sabe que a Bíblia diz assim: ore para que a fuga do nosso Senhor não aconteça nem no sábado e nem no inverno. Por que será, hein? Porque no inverno parece que os crentes somem da igreja, né, irmãos? Ainda bem que você não é desses, né? E no sábado, por que o Senhor falou para que Jesus não voltasse no sábado? Porque, pessoal, o sábado era o dia do Senhor. E muitas pessoas negligenciavam o dia do Senhor. Desobedeciam o mandamento. Agora, sábado, o Senhor quis dizer o seguinte: o dia que é meu as pessoas trocam. Não tem nada a ver com o dia do sábado em si, tem a ver com aquilo que as pessoas fazem, que é deixar as coisas de Deus de lado. Ainda bem que nós vivemos no tempo da multiforme graça. E hoje o que a gente precisa fazer para ser salvo é crer. Hoje, na quarta profética, eu quero trazer uma mensagem aqui que Deus colocou no meu coração. E se eu fosse dar um tema para esta mensagem, o tema seria assim: os passos para acessar as bênçãos. Eu coloquei enfileirado alguns aqui, é claro que alguns, tem muitos. E o primeiro passo é crer. Porque quando eu creio, primeiro, crer é reagir a Deus. Crer é reagir a Deus. Quando Deus ele enviou o Filho dele ao mundo, ele disse que enviou o Filho dele para todos aqueles que nele crer. Então crer é uma reação nossa. Quando você crê que existe um Deus e que tem uma palavra, e você crê naquela palavra, você está reagindo a algo espiritual sobre você. Diga comigo: crer é reagir a algo espiritual que rege sobre mim. Então, primeiro passo para a gente alcançar as bênçãos é crer. A Bíblia Sagrada diz assim que tudo é possível ao que crê. Então, se eu creio, eu estou dentro da possibilidade. Aquela luta que nós passamos, que é difícil, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que o impossível ao homem é possível para Deus, porque tudo é possível ao que crê. Ainda que seja algo que esteja longe de mim, longe do meu bolso, longe da minha realidade financeira, longe da minha realidade social, longe da minha realidade intelectual, Deus ele é capaz de dar porque eu creio. O Gideão recebeu a visita do anjo, e quando o anjo diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso, você vai livrar Israel das mãos dos medianitas. Ele olhou então para a condição dele, ele olhou para a regra, para a tradição, e ele diz: eu sou o menor da casa do meu pai. Pela regra era o primogênito. Então Deus foi lá e quebrou uma regra. Porque não é a regra, é o que crê. Então a crença em Deus nos coloca dentro de uma possibilidade. Então é possível sim, se você crê. A Bíblia Sagrada diz que sem fé é impossível. Então, se nós cremos, se nós temos fé, nós também estamos dentro da possibilidade. Então, a gente está de fora se nós não acreditarmos. Se nós não tivermos fé, nós estamos fora da possibilidade. E se nós não crermos, nós estamos fora da possibilidade. Mas se crermos, tudo é possível ao que crê. Diga: se eu crer, eu estou dentro da possibilidade. Diga: se eu tenho fé, é possível.
Só não é possível para quem não tem fé. Então é difícil, é inacessível. Pelo teu dinheiro, pelos médicos, é inacessível. Pelo seu grau de conhecimento, pela sua cultura, pela sua realidade financeira, enfim, pela sua realidade social, é impossível. Pode ser. Mas Deus, Ele te coloca aonde você crê. Ele pode te colocar em qualquer lugar se você crê. Por que o Davi, ele se tornou rei, mesmo não sendo de uma família real? Porque ele creu, e quando ele crê, Deus olha para ele lá, e Deus manda ungí-lo lá, e a impossibilidade se torna a possibilidade. O Jessé olha assim, peraí, na minha família não tem nenhum rei. O meu filho Davi não era príncipe, mas se tornou porque crer em Deus deu ele a esta possibilidade. Voltando a falar de Gideão, ele então olhou para a realidade social, ele disse, a minha família é a mais pobre. Então a realidade social dele não dava esta condição de líder daquele povo. A realidade cultural não dava a ele a possibilidade de ser o líder daquele povo. E Deus o usou. Então, o primeiro passo para acessar as bênçãos é crer. Agora, não adianta a gente crer se a gente não obedecer. Quando a gente vê a história de Abraão, Deus chama Abraão e diz, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão creu e obedeceu sem saber para onde ia. Ele não saiu com uma geografia. Ele não saiu com uma localização. Você vai para tal lugar. Ele saiu e Deus ia dando as direções. Ele creu. E o crer de Abraão possibilitou ele ser um pai velho e a mulher dele ser mãe, mesmo sendo estéril e também velha. Porque crer te coloca na possibilidade. Então todas as pessoas que estão passando por qualquer tipo de luta, se ela crê, ela já está dentro da possibilidade, ela já pode alegrar o coração. O milagre não aconteceu ainda, mas eu já estou dentro da possibilidade, porque tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível. Então, se eu tenho fé, eu tenho possibilidade. Então, Abraão obedeceu. Por que eu preciso obedecer? Porque a obediência, ela é um dos passos, uma das chaves para acessarmos a bênção. Tem gente que crê, irmão, mas não obedece a Deus. O povo que saiu lá do Egito, eles acreditavam em Deus, eles tinham uma promessa, eles viram os milagres. Mas só dois que saiu do Egito. Só dois que saiu do Egito entrou na terra prometida. Pastor, mas não foi quase 3 milhões de pessoas ou 3 milhões de pessoas? Sim. Quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito, mas só 2 entraram. E os outros? Eram crentes, tinham a promessa, viram os milagres. Significa dizer que ter a promessa e ver milagre não é tudo. A gente precisa obedecer. E tem uma coisa que faz a gente acessar a bênção. Diga, um dos passos para acessar a bênção é não murmurar. Não murmure, não. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:10 que
A murmuração fez os nossos antepassados entregar as bênçãos. A Bíblia diz que eles entregaram a herança na mão do destruidor. A murmuração faz você pegar a tua bênção e entregar para o destruidor. Então, um dos passos para acessar a bênção é não murmurar. Está difícil? Continue crendo. Está difícil? Continue crendo. O primeiro passo é crer, o segundo passo é obedecer e o terceiro passo é você não murmurar. Tem gente, irmão, que ela chega perto da bênção. Como diz a canção que nós acabamos de cantar, você não pode desistir agora, falta tão pouco para o milagre acontecer. O que aconteceu com os 10 espias que não entraram, que não possuíram a terra? Eles entraram na terra, espiaram a terra, viram que a terra era boa, mas não puderam tomar posse dela. Significa dizer que ver. Se as pessoas não veem, elas não creem. Se as pessoas veem, elas vão fazer. É mentira. O reino de Deus é para os que creem. Porque os outros 10 espias, eles entraram na terra, viram os frutos da terra, viram que a terra manava leite e mel, eles testemunharam da palavra, testemunharam que Deus era bom, e mesmo assim, eles queriam levantar um capitão para voltar ao Egito. Ainda tinha laços afetivos com o Egito, porque lá tinha cebola e alho. Olha só, irmãos. Laços afetivos com cebola e alho. Vamos voltar para o Egito, vamos levantar. Eu gosto de uma cebola também, de um alhinho, né, irmão? Mas voltar para o Egito não dá não, né, irmão? Quem entendeu? Então, pessoal, diga ver, não é tudo. Diga crer, é tudo. Por isso que a Bíblia diz que o justo não vive por vista. Porque se fosse por vista, esses caras teriam entrado na terra, porque eles viram. Então o segredo é o primeiro passo, é crer. Agora, entenda bem. Efésios 1:3, vocês já sabem o que está escrito lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Diga, eu tenho todas as bênçãos. Diga, é um direito meu. Diga, está depositada nas regiões celestiais. Agora, como acessar estas bênçãos? Primeiro é crer, obedecer e não murmurar. Então, eu já sei que existe bênção. Eu sei que Jesus morreu na cruz. Morreu na cruz para nos dar as bênçãos. A Bíblia diz que são todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Se são todas, ele pode prosperar financeiramente, na saúde, no casamento, no namoro. Ele pode abençoar na tua empresa, porque são todas as bênçãos. A principal de todas é a salvação. Mas por que a Bíblia diz que as nossas bênçãos estão depositadas nas regiões celestiais? Porque a bênção não é física, a bênção é espiritual. E eu preciso ser espiritual para acessar a bênção. Então diga, um dos passos para acessar a bênção é ser espiritual. Por isso que o diabo não quer que nós sejamos espirituais. Por isso que a Bíblia diz que a carne e o espírito, elas se opõem uma contra a outra. É uma guerra, pessoal, a carne e o espírito. A vontade de prosseguir, a vontade de desistir, às vezes elas estão próximas da linha ali. Porque é uma luta. O que faz eu perseverar? Entendimento. Se eu entender as coisas de Deus, eu persevero.
Por que as lutas, Deus depositou as bênçãos nas regiões celestiais? E por que a nossa luta é nas regiões celestiais? Não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra principados nas regiões celestiais. Por que o diabo atua nas regiões celestiais? Porque ele não quer que a gente acesse a bênção que está lá. Mas se eu crer, eu estou dentro da possibilidade. Porque tudo é possível ao que crer. Se eu obedecer, eu estou dentro da possibilidade, porque a obediência gera a bênção. Se eu não murmurar, eu não entrego aquilo que é meu para o diabo, porque a murmuração entrega. 1 Coríntios 10:10 faz com que nós entregamos as nossas bênçãos para para o destruidor. Quem é o destruidor? Vocês já sabem, né? Ele não vem senão roubar, matar e destruir. Agora, olha que interessante. Mais um passo para você acreditar, o quarto passo para você acreditar, para você acessar a bênção, é crer na ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E os que morreram em Cristo estão perdidos. Então, se Cristo ressuscitou, os que morreram em Cristo não estão perdidos. E se Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã. Quantos acreditam na ressurreição de Jesus? A sua fé não é vã. Se a sua fé não é vã, você tem fé e esta fé te possibilita. Só quem não tem fé está fora da possibilidade. Quem tem fé está dentro. Pode ter obstáculos, pode ter perseguição, pode ter pressão, pode aquecer a fornalha, pode colocar você na cova dos leões, mas se você tem fé, você está dentro da possibilidade do livramento, do anjo chegar e fechar a boca do leão, você está dentro da possibilidade de Deus mandar um anjo para tirar a força do fogo. Creia. Agora, o quinto passo, por que eu preciso entender quais são os passos para acessar as bênçãos? Toda bênção é espiritual, eu preciso ser espiritual. Os pastores não pregam para você ser espiritual simplesmente porque você é um religioso, você tem que ter cara de piedade. Isso aí é tudo religião. Mas você precisa ser espiritual porque as bênçãos são espirituais. As bênçãos são espirituais, as bênçãos estão lá. E a Bíblia diz que Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com Ele. E a Bíblia diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Número 1, vamos lá. As bênçãos estão depositadas lá. Eu não sei por que eu estou falando disso esses dias, irmãos. Eu tenho repetido muito isso. Mas eu tenho repetido isso porque Deus ele tem uma agenda conosco. A agenda que Deus tem conosco, ela é espiritual, porque as bênçãos são espirituais. Por que nós estamos falando disso? Porque nós somos espirituais e as batalhas são espirituais. E por que eu estou falando disso? Porque Cristo ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A ressurreição de Cristo nos colocou no nível das bênçãos. Mas para eu acessar, eu tenho que ser espiritual. Eu tenho que crer em tudo isso. Se eu não crer, não adianta. Tem pessoas que não sabem nem porque Jesus morreu, nem porque Jesus ressuscitou. Nós sabemos. Ele morreu na cruz, foi para nos substituir. Ele nos substituiu. Foi feita uma substituição. E essa substituição, nós precisamos crer nela. Quando nós cremos nela, nós nos tornamos espirituais e acessamos as bênçãos. Agora, como que eu faço para acessar a bênção? Crer, obedecer, não murmurar e ser perseverante, irmão. Números capítulo 32. A Bíblia Sagrada fala sobre isso. O Josué e o Caleb, eles perseveraram.
O Josué e o Caleb, eles entraram na terra prometida, e a Bíblia diz que eles vão entrar na terra porque perseveraram em seguir-me. Eles perseveraram em seguir-me. Os que têm 20 anos a menos, os que nasceram no deserto. Interessante que os que saíram do Egito não entraram, os que nasceram no deserto entraram. Nem sempre o deserto é ruim, irmão. Porque às vezes o deserto ele faz pessoas que vão entrar na terra prometida. Quem entendeu isso? Nem sempre o deserto é ruim. Mas olha que interessante aqui. Outra coisa que nos dá acesso às bênçãos. Arrependimento. Mateus 3:2, a Bíblia diz assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então o homem de Deus, ele chegou e falou: pessoal, o reino de Deus está chegando. E o arrependimento é uma das coisas que te dá acesso ao reino. Tem pessoas que elas estão próximas da bênção, irmão. Mas por que ela não acessou a bênção ainda? Porque ela não se tornou espiritual. E qual é o passo que ela tem que dar para se tornar espiritual? Arrependimento. O arrependimento, ele dá acesso. Pessoal, e quem mais se arrepende? Ontem eu vi essa frase, achei interessante. Quem mais se arrepende não é quem mais peca. Quem mais se arrepende é quem está mais perto de Deus. Quem está mais perto de Deus, eles praticam com frequência o arrependimento quando eles erram. Por quê? Porque eles sabem a importância de estar perto de Deus. Eles sabem a importância de ser espiritual. Agora, outro passo. Então agora você já sabe, primeiro é crer, obedecer, não murmurar, perseverar, arrepender-se. E agora eu quero falar da sinceridade. Eu quero ler isso aqui, porque isso aqui é muito forte, em Hebreus 12, do versículo 16 adiante. A sinceridade, ela é uma das chaves para nós acessarmos as bênçãos. A Bíblia Sagrada diz que Deus, a justiça guarda o que é sincero. A justiça guarda o que é sincero. Ou seja, a sinceridade é um recurso que nós precisamos ter. Lembra que nós estudamos aqui uma certa feita, o capítulo 14 do livro de Reis? Aonde aquela mulher, ela perde a bênção porque ela foi disfarçada. Quem lembra disso? Ela colocou um disfarce. A mulher de Jeroboão, ela foi disfarçada para receber algo que era espiritual. Ela foi na carne, querendo acessar a bênção. Bênção nenhuma é física. Bênção sempre é espiritual. Porque as bênçãos estão depositadas nas regiões. Para eu acessar lá, eu preciso ser espiritual. Pronto. Ela queria acessar algo que era espiritual, mas ela queria acessar na carne. Por isso que às vezes nós precisamos fazer um jejum. Por que nós precisamos fazer um jejum às vezes? Porque o jejum, ele quebra a nossa carne. A gente não precisa ficar jejuando o tempo todo, sendo religioso, mas nós temos que jejuar. Qual é o termômetro? O Espírito de Deus. Às vezes nós podemos fazer um jejum coletivo, foi o que Esther fez. Jejuaram todo mundo por um propósito. Mas o jejum não precisa ser só coletivo. O jejum pode ser individual, porque eu tenho entendimento da necessidade do jejum. Existem castas de demônios que só são quebradas com jejum e oração. Isso é entendimento. Agora, por que eu tenho que jejuar para quebrar a carne? Porque às vezes é isso que eu preciso fazer, que a minha carne, se eu não fizer isso, a minha carne não deixa eu acessar as bênçãos que são espirituais e que estão depositadas nas regiões celestiais. Eu vou repetir.
Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Está depositado. E agora nós estamos aprendendo como que eu faço para acessar. Nós precisamos crer, obedecer, não murmurar, perseverar, arrepender. É claro que eu estou falando de algumas coisas, né, irmãos? E nós precisamos quebrantar a nossa carne. Como que eu quero acessar algo que é espiritual na carne? Como que eu quero acessar algo que é espiritual se eu não me arrepender? Veja só um exemplo de um homem que queria acessar algo que era espiritual e que não se arrependeu. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Vejam isso daqui comigo. Vejam isso. Ninguém seja fornicador ou murmurador, ou profano, desculpa, como Esaú. O que é fornicador? Fornicação é relação sexual fora do casamento. Fornicação. Profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Olha que interessante, uma refeição fez o cara perder o acesso da bênção que ele tinha. Eu vou repetir aqui, o Esaú, ele tinha uma bênção que Deus havia depositado para ele. A primogenitura era a bênção depositada para ele, era um direito que o filho mais velho tinha. Uma bênção, a maior parte da herança. Ele tinha algo que era espiritual, porque isso aqui não está na Bíblia, porque é só porque é histórico, é porque foi revelado. E ele perde a bênção por causa de um prato de comida, uma refeição. Carne. A vontade da carne, o cheiro. O diabo gosta de atrair pessoas por cheiro. Tem gente que está na igreja há muito tempo, mas se ela sentir um cheiro, ela fala, quase que ela desvia. Diga, Deus me livre. Tem pessoas, pessoal, que está na igreja, eu falo na igreja, mas assim, está no reino, faz parte, mas ela não pode ver nada, porque se ela vê, ela pode se tornar carnal e perder o acesso. Por isso que o diabo gosta de aguçar as nossas vistas, aguçar o nosso olfato, aguçar os nossos ouvidos e o nosso paladar. Por que o diabo gosta de usar essas coisas que mexem com a gente? Porque ele pode nos deixar de fora do acesso do depósito. Eu não quero ficar fora do depósito, eu quero entrar lá dentro e tomar posse destas bênçãos. Mas a bênção, ela é o que mesmo, gente? Nenhuma bênção é física, toda bênção é espiritual. Por isso que está depositada nas regiões. Por isso que a nossa batalha é nas regiões. É lá. Por isso que Jesus ressuscitou e nos colocou assentados nas regiões. Você vê que tudo vai combinando? Jesus deposita a bênção, nos coloca lá e orienta. Cuidado que é aqui que o diabo vai pelejar com vocês. Não é contra a carne e contra o sangue. É aqui, nas regiões celestiais. Porque a bênção está lá. O que o Esaú precisava para acessar a bênção? Ele precisava de ser espiritual. Mas quando ele olhou e viu, visão. E quando ele sentiu o cheiro, o olfato, ele falou assim, me dá um negócio desse aí. O Jacó disse, se você vender a tua primogenitura, é teu. Sabe o que ele falou?
O que me vale a primogenitura? Estou pronto para morrer. Ele deveria ter feito como Nabote. O rei Acabe ofereceu um dinheiro e uma vinha superior a dele, maior, mais hectares, mais pés de uva. Ofereceu dinheiro para Nabote. E Nabote disse: não vou vender a herança que o meu pai me deixou. O Nabote, ele perdeu a vida, mas ele não voltou atrás, se tornou um herói da fé. Não está na Bíblia só para... Ele foi um mártir. É como se Deus estivesse dizendo para nós: não venda, não jogue fora o que foi dado pelo Pai. Não desperdice o que foi depositado nas regiões celestiais. Aí tem pessoas que é contra. Elas querem acessar a bênção, mas não querem fazer o que precisam fazer para acessar as bênçãos. Tem pessoas que acham que vir na igreja 7 semanas e receber uma rosa, receber um lenço, ela vai ser abençoada por isso. Ela pode ser abençoada por isso, mas isso é superficial, meus irmãos. Não estou dizendo que Deus não pode usar pessoas, Deus não pode, tudo é possível ao que crê. Mas tem coisa que não está, tem coisa que é mais profundo. O que Deus está dando para nós aqui é entendimento de filho. Ele não quer dar parábola para você, porque já saiu do nível, desse nível superficial. Você já está mudando de nível. Ele está dando para você um alimento mais sólido. Ele está te tratando como um filho, não está te tratando como um cachorro, como ele nos ensinou. Os filhos são saciados primeiros, então ele dá prioridade para o filho. Para o filho ele dá o pão, para o filho ele tem mesa. Esse alimento é para nos nutrir. Nós não estamos repetindo isso com frequência em vão. Deus está te dando entendimento, filho. As bênçãos nunca são naturais, elas são espirituais. E para acessar você precisa entender que elas são espirituais. Você precisa entender que você tem que ser espiritual, porque você não alcança se você não for espiritual. Aí você fica murmurando, por quê? Quando você entende, você começa a lutar para acessar. Pastor, eu não acessei ainda, mas agora eu sei onde elas estão, e eu sei as chaves para acessar, e eu vou entrar dentro desse depósito e vou tomar posse das minhas bênçãos. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então Esaú, por um prato de refeição, ele vendeu o seu direito. Ele pegou assim, pessoal, é igual a murmuração. A murmuração fez eles entregarem a herança para o destruidor. Ele vendeu o direito, ele abriu mão da bênção dele. O que ele viu e o que ele sentiu. Tem gente perdendo bênção por aquilo que eles estão vendo. Por isso que o diabo usa imagens de escultura para atrair pessoas, porque as pessoas gostam de ver. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Que se você for por vista, você pode vender o teu direito. Se você for por cheiro, você pode vender o teu direito. Se você for por paladar, você pode vender o teu direito. Vejam na sequência aqui, já estou terminando. Vejam isso. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, ele foi rejeitado. Aí depois ele falou o seguinte: agora eu vou acessar a bênção, agora eu vou acessar a bênção, eu vou herdar a bênção. Mas aí ele não estava no nível da bênção. Ele foi rejeitado, pessoal. Porque para acessar a bênção tem que estar no nível da bênção. Eu preciso crer, obedecer, não posso murmurar, tenho que perseverar, tenho que me arrepender, eu tenho que ser sincero. Aí ele quer acessar a bênção,
Eu acabei de falar aqui que arrependimento é uma chave para acessar a bênção. Arrependei-vos porque é chegado o reino. O arrependimento, ele é uma porta de entrada para o reino. Uma porta de entrada para a vida espiritual, para o nível da bênção. A Bíblia diz aqui, ó, que ele foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas ele buscou. Tem gente buscando com lágrima, mas não está acessando a bênção. Tem gente que acorda de madrugada e chora e derrama lágrima, mas não tem acessado a bênção. Por quê? Porque, pessoal, muitos rejeitaram a bênção. A murmuração faz você rejeitar a bênção. Murmura não. Está difícil, continua perseverando, continue crendo. É difícil, mas se você crer, você está dentro da possibilidade, porque tudo é possível que crer. O que Deus está dando para nós aqui é entendimento, para a gente entrar dentro desse depósito e acessar as bênçãos que estão lá. Não rejeite os recursos que te faz entrar dentro desse depósito, irmão. A oração, a perseverança, o arrependimento, o liberar perdão. Tem gente que para entrar dentro desse depósito só falta ela liberar perdão. Tem gente que para entrar dentro desse depósito ela precisa entender as coisas do reino. Ela fala mal do dízimo. O dízimo não é uma coisa dos pastores. É uma chave de acesso às bênçãos. A oferta. As coisas que Deus criou para a gente acessar, a Santa Ceia, o arrependimento, a perseverança, tudo que Deus fez foi para a gente acessar esta bênção, porque a bênção é espiritual. Esse cara aqui, ele buscou com lágrima, pessoal. Mas Deus não viu nele sinceridade. E quando a gente quer acessar algo que é espiritual, de forma carnal, a gente é rejeitado. 1 Reis 14, a mulher de Jeroboão, ela foi lá buscar uma bênção para o filho que estava doente. E ela sabia que o homem de Deus, que o profeta era homem de Deus de verdade. Porque o profeta tinha profetizado para Jeroboão que ele seria rei. Aí quando ele estava numa luta, ele falou: lembra daquele homem? Lembra do homem de Deus que profetizou que eu seria rei? Sim, ele é homem de Deus. Vai lá e pede uma bênção para o nosso filho que está doente. Mas disfarça-te. A Bíblia diz que ela chegando lá fingiu ser outra. Então ela queria acessar uma bênção espiritual para o filho, mas ela não estava sendo sincera. Perdeu a bênção. Igual esse cara aqui, ó. O arrependimento é uma chave para acessar. Mas por que ele não acessou? Porque não foi achado no lugar do arrependimento. Tinha lágrimas nos olhos, mas não tinha arrependimento. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é um organismo vivo. Se a palavra de Deus é um organismo vivo, ela está se movimentando. Você está ouvindo esta palavra de novo, porque a palavra é um organismo vivo e está se movimentando. E nós nos movimentamos junto com esta palavra para acessar os lugares. Já foi depositado. Quem crê nisso, irmão? Diga: eu vou acessar esses lugares. Diga: eu tenho direito a isso. Diga: eu não vou vender o meu direito como Esaú vendeu. Amém, gente? Então a palavra de hoje é isso, já foi depositado e nós precisamos acessar. Não, na carne eu não consigo, as bênçãos são espirituais. Jesus ressuscitou e eu preciso crer na ressurreição para nos colocar lá. Ele falou: já depositei as bênçãos quando morri na cruz, e agora eu vou ressuscitar para colocar o povo assentado nas regiões celestiais. Diga: eu estou no nível da bênção. Quando eu creio na ressurreição. Diga: agora eu vou acessar elas. E para acessar, eu preciso crer, obedecer. Não posso murmurar. Tenho que perseverar. Tenho que praticar o arrependimento. Tenho que ser sincero. Amém? E outras coisas mais.
outras coisas mais. Então hoje a palavra foi essa que Deus mandou dizer. Passos para chegar, para alcançar as bênçãos depositadas. Isso é entendimento, irmão. Se a igreja entendesse isso, a igreja ia lutar com mais alegria ainda. A igreja, o entendimento, ele constrói, ele edifica. Você passa tanta luta, mas você tem entendimento. O entendimento, ele faz você ser edificado. Você vem um vento, você tem um entendimento. O entendimento te segura de pé. Olha o entendimento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou aquecer 7 vezes mais, o rei falou. E eu quero ver quem é o Deus que vai te tirar das minhas mãos. Ele fala assim: quanto ao livramento, nós não precisamos nem te dizer, porque o Deus a quem nós servimos é quem vai nos livrar, é quem pode nos livrar e vai nos livrar. O Deus a quem servimos é que pode livrar e que vai livrar. Creia nisso em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos repetir. As bênçãos de Deus estão depositadas nas regiões celestiais. Diga: eu creio nisso. Diga: a ressurreição de Jesus me colocou assentado nos lugares celestiais. E eu creio nisso. Diga: agora eu já sei que tem bênção e o nível da bênção. Diga: eu estou no nível da bênção, porque eu creio na morte e na ressurreição de Cristo. Diga: agora eu também sei que as minhas lutas não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados. Aonde? Nas regiões. É lá que Ele quer que você não saia de lá. Quer que você saia desse nível. Por isso que as batalhas são grandes. Diga: mas é nas regiões celestiais que eu vou vencê-los, porque estou revestido da armadura de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essa é a nossa fé. Pessoal que está em casa, creia também. Compartilhe esta live. Vai ajudar muita gente. Vai levar entendimento. E tudo que nós queremos é alcançar pessoas. Levar a elas a palavra de Deus, o ensino da palavra. Para que as pessoas entendam. A falta de entendimento destrói. Mas o entendimento constrói. E Deus nos chamou para levar entendimento. Para que haja uma edificação na sua vida. Você que está em casa, que ama o nosso ministério, que ama a obra de Deus, que quer nos ajudar a levar a palavra do reino, que você possa praticar uma das coisas que te dá acesso ao depósito, que é tributar no reino de Deus o seu dízimo e a sua oferta. Tem o número do Pix aí, você pode fazer isso agora mesmo, enviar teu dízimo, a tua oferta, ou uma semeadura, ou um voto. Você sabe que o voto, Deus não pediu para ninguém fazer voto. Deus não falou, façam votos. Mas Ele gosta do voto. Porque todos que fizeram votos e cumpriram, foram honrados. Todos. Todos. Deus não pediu para ninguém fazer voto. Mas Ele lembra do voto. Um dia Ele vai chegar para nós e dizer, igual Ele disse para Jacó, lembra daquele dia? Você fez um voto? Sim. Agora vai lá e faça o que você votou. Porque a Bíblia diz, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Deus não pediu para fazer voto, mas Ele também não gosta que as pessoas façam voto de tolo. Um beijo no teu coração, até a próxima, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus.